Ruim aí para os bolsonaristas. Olha, esse pessoal aí que está tentando dar golpe de Estado até hoje vai começar aí a ter mais problemas daqui para frente. Pois bem, nessa semana tivemos uma tentativa de golpe de Estado lá na Bolívia. O general ali, aliado do bolsonarismo, o general Zúñiga, ele foi preso. Logo depois ele tentar dar um golpe de Estado, ele invadiu com um tanque de guerra o palácio do governo, ele tentou dar voz de prisão ao presidente da Bolívia, Luiz Arce, ele declarou um dia antes que não deixaria o Evo Morales se reeleger e ele chegou a dar uma ordem de soltura para a Jeanine Áñez, que é a golpista que deu o golpe de Estado de 2019. É mais um golpe que a gente sabe que foi orquestrado pelos Estados Unidos da América. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, não há dúvidas. Pois bem, deu errado. Nesse caso aí, quando se trata de dar golpes de Estado na América Latina, a extrema-direita se alia sempre aos Estados Unidos e lá não importa se é Biden, se é Trump, estão todos juntos para dar golpe nos outros países. Lembre-se, o golpe de 2019 era o governo Trump nos Estados Unidos e foi o governo Trump ali quem, junto com o Elon Musk, que depois confessou a sua participação, deu um golpe de Estado para roubar o lítio. Dessa vez é o governo Biden, a Bolívia está se aproximando da Rússia e da China e o governo Biden está tentando derrubar, assim como eles fazem com qualquer outro país. Pois bem, o que acontece? A extrema-direita é quem, na verdade, realizou a tentativa de golpe. E aí, o que acontece? O Eduardo Bolsonaro chegou a falar numa frustração enorme ali, quando ele foi avisado que deu ruim. O que acontece é que, depois da tentativa de golpe, os golpistas acabaram, os que saíram ali do armário, acabaram sendo identificados lá na Bolívia. Porque naquelas 2, 3 horas em que o golpe deu certo, entre aspas, enfim, em que se achava que ia ter realmente golpe na Bolívia, todos os apoiadores do golpe foram às redes sociais comemorar. Não só na Bolívia, no Brasil também. O Ricardo Salles, eu já mostrei aqui algumas vezes, ele fez lá uma publicação nas redes sociais, ali comemorando o golpe na Bolívia. A Bia Kicis também fez uma publicação dando graças a Deus que estava tendo golpe na Bolívia. A Bia Kicis, ela deletou, ela removeu a publicação dela depois que o golpe deu errado, ela virou piada. O Ricardo Salles não, ele deixou lá e aí ele até começou a debochar, começou a ter um abaixo-assinado ali para que ele seja cassado ou pelo menos afastado ali do Congresso Nacional, coisa que eu, Thiago, realmente não acredito que vai acontecer, porque o Arthur Lira, ele esteve assim, né? O Arthur Lira foi um dos aliados do Bolsonaro na tentativa de golpe dele, a gente sabe muito bem disso. E aí, o Ricardo Salles, obviamente, não vai ser afastado pelo Arthur Lira, que não vai deixar que nada aconteça com ele. Ricardo Salles tem um encontro com a Justiça muito em breve aí, com os indiciamentos que serão feitos nas investigações do dia 8 de janeiro. Eis que o meu amigo Léo Basso da TV Repensar entrou já no Ministério Público Federal, acionando o Ministério Público para prender o Ricardo Salles e a Bia Kicis. Não só ele, um deputado do PSOL também entrou na Procuradoria-Geral da República para pedir aí, no caso o deputado do PSOL, só contra a Bia Kicis, para também pedir a prisão da Bia Kicis, porque eles estão aí incentivando o golpe de Estado. E veja bem, eles participaram da tentativa de golpe de Estado que tivemos aí 2 anos atrás. Nem 2 anos, né? 1 ano e meio atrás. E aí, 1 ano e meio depois, eles estão lá pedindo um novo golpe de Estado. Então tem que ser presos. Por falar em presos, quem aí tá com um problemão é o Zé Trovão. O Zé Trovão, ele foi acusado aí pela ex-esposa dele, faz alguns meses, de violência doméstica, de ter aí agredido, espancado a ex-esposa. O Zé Trovão, ele chegou até a admitir que tinha lá, mas ele falou que era briga de casal e que tudo mais. E o Zé Trovão também foi exposto aí como um usuário aí massivo de cocaína. Tem aí fotos do Zé Trovão aí com muita cocaína, tudo mais. Essa semana foi ruim para ele. Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal descriminalizou aí a posse de até 40 gramas de maconha. Lembre-se uma coisa, se você pegar qualquer estudo aí, você vê que a droga menos nociva, as 2 drogas menos nocivas que existem são cogumelos, que chamam lá cogumelos mágicos, uma coisa assim, e maconha. E a droga mais nociva, as drogas mais nocivas são crack, cocaína e álcool. Pelo menos as drogas aí mais comuns. E aí o que acontece? O Zé Trovão, além de ser viciado em álcool, ele era viciado em cocaína também. 2 das drogas mais nocivas. Aí ele gravou um vídeo reclamando, xingando os ministros do STF, porque, segundo ele, qualquer quantidade de maconha deveria dar prisão. Imagina o Zé Trovão, que estava todo dia com cocaína, quantos anos de prisão que ele ia pegar. Pois bem, enquanto ele enchia a cara e cheirava cocaína no conforto do lar dele, não tinha problema. O problema é que ele estava agredindo a esposa, se separaram e ele tem filhos. E o Zé Trovão não pagou a pensão dos filhos.
E aí a esposa entrou na justiça, ele continuou não pagando, e aí foi decretada a prisão dele. Alguns vão falar, Thiago, mas ele não é deputado federal? Como é que ele pode ser preso por um juiz de primeira instância? Pois bem, acontece que, nesse caso, é prisão civil, não é prisão criminal. E a imunidade parlamentar não é contra a prisão civil. Prisão civil é assim, ela é decretada a prisão dele, no momento que ele paga ali 3 meses, essa é a jurisprudência, os 3 últimos meses que ele não pagou, que ele está devendo, ele é solto, no mesmo momento. Por isso que é prisão civil. Já criminal não, criminal tem um processo, tudo mais, o cara que é preso numa prisão criminal, ele precisa de um habeas corpus, precisa convencer o juiz que ele não está envolvido no crime, ou que, se tiver envolvido com um crime, ele não está tentando obstruir a justiça, que ele não vai fugir, etc, etc, etc. Na civil não, é só ele aparecer com dinheiro, ele é deputado federal, ele ganha aí 35 mil reais por mês, então o salário dele é sabido aí por todo mundo, é só ele aparecer aí com dinheiro. O Zé Trovão também é um desses deputados que está envolvido aí em um monte de esqueminha aí, de gastando mais gasolina do que devia, aí de repente o carro dele abastece numa cidade que ele não tá, o Zé Trovão, o Nicolas, a campeã disso é a Júlia Zanata. São esqueminhas que no Brasil, infelizmente, nunca deram problema para ninguém, mas que você vai vendo os deputados envolvidos nisso aí, é um reembolso de 100 reais aqui, é um de 200 ali, é um de 5 mil aqui, é um de 10 mil acolá, é um de 500 aqui. Aí quando você vai ver, é muita grana que esse pessoal pega de dinheiro público para gastos pessoais, dizendo que não são gastos pessoais. Então tá rolando grana assim para os deputados. E o Zé Trovão se recusa e agora deu ruim para ele, vai ter que pagar aí, provavelmente não vai ficar muito tempo enjaulado do Zé Trovão, porque ele vai acabar pagando, né? A não ser que ele não tenha dinheiro, aí ele vai ter que fazer uma vaquinha, que o bolsonarismo é assim, é capaz ele ter o dinheiro e mesmo assim fazer a vaquinha, porque eu lembro quando o Bolsonaro foi multado aí em mais de R$1 milhão, ele fez uma vaquinha, arrecadou 17 milhões de reais e aí não pagou a multa. Quer dizer, é estelionato. Inclusive o Léo Bastos também entrou na Procuradoria-Geral, no Ministério Público Federal contra o Bolsonaro por estelionato, porque você não pode chegar para as pessoas e dizer, olha, estou sendo perseguido pela justiça, tem uma multa aqui que eu tenho que pagar, por favor, me façam Pix. Aí as pessoas fazem Pix para você pagar a multa, e aí você vai e não paga a multa. Estelionato, você está pedindo dinheiro para uma coisa, não era para isso que era o dinheiro. Para você ter ideia, tem aí pais de uma menina com deficiência que estavam usando a menina para pedir dinheiro enquanto maltratava a menina. Os dois já estão presos. Entre os crimes, estelionato, porque eles usavam as redes sociais para pedir Pix para filha que tinha ali deficiência, e aí eles não usavam o dinheiro para suprir as necessidades da filha, e usavam para fins próprios. Ainda debochavam disso. Foram presos. Então, no caso aí, o Ministério Público Federal já foi acionado. O problema aí da Bia Kicis e do Ricardo Salles o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque eles já estão investigados por tentativa de golpe de Estado. Então não é como se o Salles e a Bia Kicis fossem aí desconhecidos do Poder Judiciário. Não. Então eu vou te falar o trâmite que vai acontecer aí. Já deve estar acontecendo nesse exato momento, porque eles trabalham até em final de semana, isso aí. O processo, a investigação contra a Bia Kicis aí pedida pelo Léo Bastos e o pedido de prisão vão para o Ministério Público Federal, aí chegam na ouvidoria, que é quem ali pega tudo que é enviado de denúncias, aí da ouvidoria vai para um outro órgão já no mesmo dia, e desse outro órgão vai acabar lá no grupo de combate aos atos antidemocráticos. É lá que vai acabar isso aí, tá? E aí vai acabar na mesa do Paulo Gustavo Gonet, que vai adicionar esses pedidos aí nos inquéritos contra Salles e Bia Kicis e vários outros bolsonaristas. E aí, ou ele pede a prisão agora, ou ele vai deixar para pedir a prisão quando fizer a denúncia. A denúncia, não segundo eu, mas segundo aí o prazo dado pelo Alexandre de Moraes, deve ser feita aí até o meio de agosto. Por que, Thiago, você diz meio de agosto? Porque no meio agora desse mês de junho, o Alexandre de Moraes deu 2 meses de prazo para o Procurador-Geral da República para ele fazer as denúncias. Então, nesses 2 meses aí, meio de agosto, então, meio de junho, meio de julho, 1 mês, meio de agosto, 2 meses. Então, nesse meio tempo aí, que falta agora 1 mês e meio, mais ou menos, a Polícia Federal vai acabar a investigação e o Procurador-Geral da República fará as respectivas denúncias. Ele não precisa, ele não é obrigado a fazer todas as denúncias ao mesmo tempo. Então, alguns estão esperando que ele chegue e denuncie Bolsonaro, Bia Kicis, tem o André Fernandes, tem a Júlia Zanata,
tem ali a Silvia Wayamp, que já perdeu o mandato no TRE, mas também vai ser denunciada aí por golpe de Estado, tem o próprio Zé Trovão e outros aí? Sim. Mas se o Procurador-Geral da República quiser, ele pode denunciar alguns por alguns crimes, pegar a investigação da Polícia Federal ali montadinha e aí denunciar outros um dia, uma semana, 2, 3 semanas mais tarde por outros crimes ou até pelos mesmos crimes, mas as denúncias não precisam ser todas juntas. Eu digo isso por quê? Porque quando são muitas pessoas, aí estamos falando aí de dezenas, talvez centenas de pessoas envolvidas na tentativa de golpe de Estado, a tendência é que demore. E como o prazo que o Alexandre de Moraes deu é curto, aí falta menos de 2 meses aí para ele fazer as denúncias, a tendência é que algumas sejam feitas antes e conforme ele vai recebendo aí, conforme ele vai analisando o relatório da Polícia Federal, vai fazendo outras denúncias aí mais para frente. Então, tá uma situação desesperadora para os bolsonaristas. O Eduardo Bolsonaro está lá choramingando nas redes sociais. O bolsonarismo está choramingando nas redes sociais, estão agora tentando desesperadamente dizer que foi uma tentativa de autogolpe lá na Bolívia. Aconteceu uma coisa assim na Turquia. Tá? O presidente da Turquia, que é um dos mais poderosos do mundo, que é o Erdogan, faz alguns anos, teve uma tentativa de golpe lá, de golpe militar na Turquia. Quando teve essa tentativa de golpe, que durou mais de um dia, durou mais de 24 horas, muitos juízes, muitos militares e muitos opositores passaram apoiando o golpe de Estado. Quando acabou a tentativa de golpe, o Erdogan aproveitou e ele prendeu mais de 4 mil juízes. Você imagina no Brasil prender 4 mil juízes de todas as instâncias possíveis? Aí você fala, caraca, é muito juiz. Lembre-se, a Turquia é menor que o Brasil, bem menor que o Brasil. Então 4 mil juízes lá é uma proporção maior se fosse no Brasil. Prendeu 4 mil juízes, prendeu centenas ou milhares de militares, prendeu um monte de opositor. Por quê? Porque eram os que apoiaram ali o golpe de Estado. E aí, depois de um tempo, falaram que, na verdade, era um autogolpe para ele identificar quem eram ali os golpistas que estavam planejando um golpe de Estado. Não se sabe depois, obviamente, um lado fala uma coisa, outro lado fala outra coisa. Ok, então os bolsonaristas tentam usar esse tipo de coisa para dizer que a tentativa de golpe ali da extrema-direita, junto com os Estados Unidos, na Bolívia, foi um autogolpe. Só que eu nunca vi um autogolpe, diferente da Turquia, o Luiz Arce, ele não prendeu centenas de opositores que foram a favor do golpe. Não, prendeu lá o general e os chefes das Forças Armadas que estavam lá no golpe e mais meia dúzia, só. Esses foram os que tentaram dar o golpe. Ele não prendeu todo mundo, não. Então fica muito difícil falar que foi um autogolpe quando, se fosse autogolpe, eles acusam a mesma coisa o Lula. Dizem que o Lula e o Flávio Dino foram quem orquestraram o dia 8 de janeiro. Se fosse isso, o Flávio Dino ia prender o Bolsonaro imediatamente, o Lula ia mandar como presidente ali, ele ia articular com o STF e mandar prender todo mundo, eles estariam todos presos. Não estão. Pelo contrário, 1 ano e meio de investigação e tá aí, ó, todos livres, leves e soltos. Tá preso lá o Felipe Martins, que tá causando desespero e pânico no bolsonarismo. Inclusive, aí quando eles falam que lá na Bolívia foi um autogolpe, entre aspas, eles usam esse discurso para pedir a soltura do Felipe Martins. O Felipe Martins foi quem escreveu a minuta golpista e é muito amigo do Eduardo Bolsonaro. E o Felipe Martins era o assessor de assuntos internacionais do Bolsonaro. Ele era a conexão entre o bolsonarismo e o trumpismo. Felipe Martins. Hoje, essa conexão também é feita pelo Eduardo Bolsonaro, que também fazia parte disso aí. Mas fora da família Bolsonaro, a conexão era o Felipe Martins. Está preso. Pois bem, fora ele está o Silvinei preso, de resto, a Bolívia já prendeu os chefes das Forças Armadas. No Brasil, não. No Brasil, estão livres, leves e soltos. Ok, 2 dos chefes das Forças Armadas foram contra o golpe. O do Exército e o da Aeronáutica. Só que o chefe da Marinha lá, o general Garnier, o general Shampoo Garnier, o almirante, continua livre, leve e solto. Livre, leve e solto. Um militar golpista. E recebendo mais de 50 mil por mês. Eu pago e você paga, viu? Nós de otários pagando a esses bandidos. É isso que está acontecendo no Brasil. Pois bem, o que está sinalizando aí o Alexandre de Moraes e sinalizou o Gilmar Mendes numa entrevista lá em Portugal essa semana. Em Portugal essa semana está tendo um evento aí que a imprensa apelidou de Gilmar Palusa, que é lá um festival aí do Gilmar Mendes, um evento jurídico, que ele sempre faz aí, todo ano ele faz em Portugal. Pois bem, aí ele deu entrevistas aí para a TV portuguesa, ele falou que não vai ter anistia para absolutamente ninguém e que está demorando porque são investigações complexas, só por isso. Mas que vai chegar o momento e a lei vai punir todos eles. Eu vou falar, se o Gilmar Mendes, que é amigão do Gonê. O Gonê é o Procurador-Geral da República.
e é amigão do Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos. Se ele está falando que vai ser todo mundo preso, quem sou eu, Thiago, para falar que não? Quem sou eu? Eu vejo alguns falando, não vai dar em nada. Quando você vê alguém de esquerda falando, ai, não vai dar em nada, sabe? A pessoa está prestando um desserviço, viu? Desserviço. Porque o discurso de não vai dar em nada, de tentar normalizar que ninguém vai ser preso, só serve ao bolsonarismo. Porque é eles que querem são eles que querem que esse discurso fique normalizado para que ninguém seja preso mesmo. Agora, quando você fala aí, você mostra aí as declarações dos ministros do STF, as últimas aí do Procurador-Geral da República, do chefe da Polícia Federal, e você analisa o que eles estão falando, a análise que leva a crer é o contrário. Olha, vai ser todo mundo preso, mas a coisa vai ficar feia, a giripoca vai piar. Esperemos aí para ver. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra esses malditos. Falou!